Olá, tudo bom? Meus queridos amigos e meus irmãos, não olhem aqui a bagunça que está aqui, a bagunça, né? Não olhem a bagunça, né? Olhem para o bonito aqui, o belo. Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, meus irmãos. Que durante essa semana, né, nas redes sociais, a gente vê a preocupação de pessoas querendo arrumar encrenca. Pessoas querendo arrumar encrenca, né? E pessoas, olha, eu sou da igreja tal, não sei o que, né? Sou não sei o que lá. E gostaria de uma esposa, arrumar uma esposa também que fosse da mesma religião. A palavra de Deus diz que não é bom que exista, né, o jugo desigual. E haja desigualdade entre crenças. Né? Porque isso gera conflitos dentro de casa, no seio familiar. Né? Então eu vi um bocado de gente querendo arrumar encrenca. Né? Meus queridos, vocês estão, né, solteiros, né, viúvos. E ouçam o que diz a palavra do Senhor, né? Conselhos, né? Ali eu citei esses conselhos, né, de 1 Coríntios 7, né? Disse, olha, vão estudar esses conselhos de 1 Coríntios 7 ali, né? Vocês que estão desesperados, mas desesperados mesmo, porque é legal utilizar as redes sociais, grupos de igreja, né, e tal, querendo arrumar encrenca, né? Ah, mas o casamento é errado casar? Não, não é errado casar. Deus ele abençoou, né? Ele criou o casamento, ele instituiu o casamento e abençoou o casamento, matrimônio lá matrimonial, né? Deus ele abençoou. E qual a função, né? O porquê Deus fez isso, né? Primeiramente lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, né? Deus disse: não é bom que o homem esteja só, né? Adão vivia ali, né? Já observando os animais que tinham, cada um tinha o seu pai e ele sozinho. Meio solitário ali, né? De companheirismo. Não sei porquê, né? Porque ele tinha o próprio Deus como companheiro. Né? Mas Deus criou, então, a mulher, né? Olha, vou criar uma mulher que seja idônea, né? Carne da sua carne, né? Sangue do teu sangue, osso do teu osso e assim vai. E criou igualzinha para ajudar ele. E alegrar, não deixar ele muito triste, né? Então vamos lá. E depois, lá em Gênesis, né? Gênesis 1, 28, Deus disse o quê? A missão que Deus deu para o casal. Sejam o quê? Fecundos. Então, essa é a finalidade do casamento. Né? União, companheirismo e fazer cumprir a palavra do Senhor. Né? E encham a terra. Essa foi a ordem que Deus deu para aquele casal. Um casal que Deus criou, né? Só existiam eles no mundo. Adão e Eva. Um casal. Né? Deus criou e tornou-os fecundos para que tivessem filhos. Existem muitas e muitas coisas que vêm na mente, né, da gente sobre essas questões. É pecado, será, ter muitos filhos? Né? É pecado ter filhos? É pecado não ter filhos? Hã? Casar e não ter filhos é pecado? Bom, na Bíblia encontramos uma citação, eu não estou lembrado agora, né, onde os filhos, né, não lembro se era Jacó, não estou bem lembrado, era um sacerdote. Então, esse sacerdote, os filhos, o primeiro morreu, né? E ali, um outro filho tinha que casar, né, com a mulher daquele filho, para gerar filho para aquele filho que morreu. E um deles rejeitou, não quis, né? Ele se negou a ter filhos e não foi abençoado por Deus. Deus não gostou daquilo, porque o plano de Deus ali era que gerassem filhos, né? Que enchessem, que povoassem a terra de filhos. Esse é o plano do Senhor.
E aí? Será que é errado, né? Casar e não ter filhos? Eu acho, né? Falando de mim mesmo, é um pensamento meu que eu tenho a esse respeito, é que é errado você casar unicamente para usufruir dos desejos carnais. Então, você está ali interrompendo a ordem divina, que é ter filhos. Mas hoje, né, Deus falou logo no início da criação do mundo ali, né? A terra ela era inabitável, né? Porque um casal só. Então, essa foi a ordem divina, né? Para que enchesse a terra. Mas hoje nós somos mais de 8 bilhões, né, de pessoas no mundo. Será que hoje há essa necessidade? É, eu creio que não, porque a gente vai lembrar de textos na Bíblia, né, onde fala ali que estão criando os filhos para a perdição, né, ou seja, estão gerando para a perdição e tudo mais. Então é difícil essa questão de ter filhos e educar. Porque quando Deus deu a ordem a Adão e Eva ali para povoarem a terra, encherem de filhos, eram filhos abençoados, filhos para o Senhor. Antes, a ordem foi antes do pecado. Mas depois veio o pecado. Então, com o pecado, como era que ia surgir esses filhos? Como era que ia surgir esses filhos depois do pecado? Então, Deus deu a ordem para que enchesse a terra de filhos santos, né? Abençoados por Deus ali, mas educados por Deus. O próprio Deus é quem dava a educação ali no Jardim do Éden, no início, né? Então agora esses filhos agora, e depois do pecado, aí complica, né? Você agora gerar, encher de filhos, e não ter como dar uma boa educação, não ter como ensinar o caminho, né? As crianças, o caminho que devem andar. Então, é meio complicado. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a ter filhos, né? Casais que não querem ter filhos, né? Outros querem ter demais. Temos que tomar bastante cuidado. Nós vamos aqui para falar um pouco acerca do casamento, né? Respostas e perguntas acerca do casamento. Porque muitos são solteiros e querem se casar. Vivem buscando encrenca, né? Como eu digo. E por que eu falo encrenca, né? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Essa é uma linguagem... deixa eu ver a linguagem dessa aqui. Essa rapaz, tem aqui revista e corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida. É bem veinha aqui. É porque eu rabisquei ela aqui, fiz uns rabiscos nela. E aí eu vou usar ela, né? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo escrevendo aqui para os coríntios, né? Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Cada um tem a sua própria mulher, uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Eu não vou fazer muitos comentários acerca desses dois versículos aqui, porque eu tenho crianças aqui perto, então não seria... seria interessante fazer comentários acerca desses dois versículos, mas não vou poder. Os versículos a seguir, eles vão falar um pouquinho sobre isso, né? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente
pela vossa incontinência. Entenderam? Digo, porém, isso com que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o próprio dom, um de uma maneira, outro de outra maneira. Né? Que ele queria que todos os homens fossem como ele, né? Como eu. O que me dá a entender, né? Nós vamos aqui no versículo posterior também, me dá a entender que Paulo ele era solteiro. Né? Muitos dizem que Paulo era viúvo. Eu prefiro acreditar que Paulo era solteiro. Por quê? Cristo também não casou. Né? Cristo também não casou. E nós vemos o que? Eu sou imitador de quem? De Cristo. Paulo disse, me imitem, né? Eu sou um imitador de Cristo. Paulo imitava Cristo. Então, não vejo nenhum rastro na Bíblia, né, onde aponte que Paulo era casado ou viúvo. Ou viúvo. Então, vamos continuar aqui. Digo, porém, aos solteiros ao solteiro e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, livres, desimpedidos. Desimpedidos, né? Aí aqui esse verso é onde traz essa questão, né? Se Paulo era solteiro ou viúvo? Porque digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, livre, né? Livre, desimpedido ali, de preocupações, de encrenca, né? Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Né? Se não pode se conter, é melhor casar. Entendeu? Até me dê essa caneta aí. É melhor casar, né? Se não pode se conter, é melhor casar. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Casou, casado. Muitos casam-se e divorciam a hora que quer. Será que essa é a vontade de Deus? Casar, se divorciar, daqui a pouco casa com outra pessoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa não é a vontade de Deus. Entrou num casamento, agora você vai ter que suportar, aprender a suportar um ao outro. É difícil? Não é fácil não, é difícil. É difícil. Mas se nós formos verdadeiros cristãos, nós vamos aprender a suportar um ao outro. Temos que ser verdadeiros cristãos, porque senão não vai suportar. Então, de antemão eu já quero dizer que esses que andam se casando, se divorciando, casando de novo, me desculpe, mas não segue e não obedece e nem sequer conheceu a Cristo. Apenas fazem e seguem o próprio desejo da carne, a própria vontade. A vontade de Deus aqui é que não se separe. Casou? Olha, escolha, olhe bem, veja bem. Veja bem com quem vai se casar. Depois que casou, pronto. Agora vai ter que permanecer casado. Né? Deus diz que não se aparte do marido, né? A mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou seja, se apartou, separou, não case. Ou se reconcilie com ele. Não existe essa questão de outro casamento. E que o marido não deixe a mulher.
Mas, aí deixa a mulher. Agora, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. O Senhor foi quem falou para não se separar, né? Agora vem Paulo dizendo, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, o crente não pode deixar a mulher descrente. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, né, se o descrente ele quer ir embora, quer deixar, que vá. Né? Que vá. Mas o crente ele não pode, né, deixar. Mas ele não, se o descrente quer, ele não vai obrigar a viver, né, sem querer. Ele não vai forçar, né? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Continuem da forma como Deus o chamou. É que alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Olha, que grande conselho, né? Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. É a vontade. Essa é a vontade do Senhor que tem que ser feita, né? Hoje não há necessidade mais, não há esse chamado de venham, né? E multipliquem-se, fecundem e encham a terra. Hoje não há mais essa necessidade. A necessidade hoje é que nós permaneçamos como fomos chamados. Fomos chamados para fazer a obra. Então permaneçamos nesse estado em que fomos chamados. Ah, mas a questão do pastoreio, para ser um pastor, né, tem que ser casado. Ele recebeu o chamado, ele entrou, mas para ser casado para ser pastor, para permanecer sendo pastor, ele tem que se casar. Então, será que o seu chamado foi para ser pastor? Esse foi o chamado do Senhor? Ou essa é a tua vontade? A palavra de Deus diz, não vos torneis mestres, né? Não vos torneis muito de vós mestres. A palavra do Senhor que nos diz, ou seja, não se tornem, muitos de vocês não se tornem mestres, né? Não se tornem muitos mestres. Hoje, realmente não há necessidade de tantos pastores. Não há. A seara é grande, nós sabemos, a seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Mas você, nós podemos fazer a obra do Senhor sem nos tornarmos pastores. Se bem que o pastor ele fica meio preso, né? Ele preso. Eu mesmo sou preso, Sou preso à família, nós vamos ver aqui. Pastores eles também vão ficar presos àquela região, a uma região.
Não vos torneis muito de vós mestres. Está na palavra do Senhor. Por quê? Porque muito mais serão cobrados. Muito mais serão cobrados, né? Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Olha só, se está ligado à mulher, se está casado, não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Não busque mulher. Aqui no verso 27, né? 1 Coríntios 7, 27. Mas se te casares, não pecas. Não é pecado casar. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Olha só. Não é pecado casar. Agora, se está livre, é muito melhor que fique livre. Ele diz aqui, eu estou apenas querendo poupar vocês de aflições na carne. Meus queridos, minhas queridas. Qual o casal que não tem atribulações na família, dentro de casa, dentro do lar? Qual casal? Será que existe? Eu vou dizer que não existe. Muitas vezes a gente temos olhado para casais que nós olhamos, observamos e, nossa, que casal, isso é um casal abençoado de Deus, nossa, que família linda e tal. Você nunca sabe o que se passa lá dentro. E aí, quando pensa que não, aquele casal que você tanto falava que era abençoado por Deus, que era um casal dirigido, né, por Deus, de repente vem a separação. Mas se vem a separação, eu vou dizer, não era um casal dirigido por Deus. O casal dirigido por Deus, ele só vai existir separação se um morrer. Esse é o casal dirigido por Deus. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Jesus tem pressa em vir. Nós estamos preocupados, né? Hoje os cristãos estão preocupados em querer arrumar encrenca, atribulações na carne. Guerra, conflitos dentro do lar, porque isso acontece. Aí depois que casam, se eu soubesse, tinha permanecido solteiro. Se eu soubesse, não tinha casado. Isso é o que nós falamos. E por que não permaneceu solteiro, não permaneceu quietinho? Tomasse uns banhos bons. Olha, ouça os conselhos que diz a palavra do Senhor. Mesmo assim, depois de você ver e entender que você recebeu um chamado para ter uma família, pense bem, o tempo em que nós estamos vivendo. Jesus tem pressa em vir. Quer você livremente levar a mensagem? Ou quer ficar com uma pedra no sapato? É uma pedra no sapato, uma corda amarrando o pé. Você não pode ir muito longe. Observe. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. Olha, que estivessem sem cuidado. Que estivessem livres. Observem aqui. O solteiro cuida de quê? Das coisas do Senhor. Em como há de agradar ao Senhor.
O solteiro, meu irmão, você é servo do Senhor, você é servo do Deus vivo, está solteiro? Não busque. Não busque se casar, não busque encrenca. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. O que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. E pensa numa missão quase impossível. Missão quase impossível. Se nós não buscar na palavra do Senhor, nós nunca vamos agradar a mulher. Olha, é complicado. É complicado. Agradar a Deus e agradar a mulher. O homem, o casado, né, ele vive para isso. Ele está dividido ali, ele vai ficar dividido. Um homem que tem sua esposa com seus filhos, não pode, geralmente não podem ir muito longe. A família tem que estar sempre no pé. Eu apoio que a família tem que estar sempre no pé. Para onde for o homem, a família tem que ir junto. Mas tem situações em que é complicado para o homem levar a mensagem e a família estar junto, correndo perigo, enfrentando perigo. Deus nos livra de todos os males. Deus nos livra. Muitas vezes Deus ele vai permitir que males venham sobre nós. Então, nós temos também que buscar sabedoria no Senhor para não estarmos nos colocando em zona de perigo. Meu irmão, você é solteiro? Não queira se colocar em zona de perigo. Cuidado. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Olha, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada das coisas do mundo, em como há de agradar a quem? O marido. A mulher casada, ela se preocupa em como agradar a quem? Ao marido. Olha, envolve muitas coisas, né? Nós vemos aqui mulheres que agradar o marido. Às vezes, nós ouvimos aquela frase, né? Ah, eu uso essa roupa aqui para agradar o marido. Se é para agradar o marido, por que sai com essa roupa para fora de casa? O marido, ele é para agradar a mulher é para agradar o marido. Muitas vezes o que nos falta é conversa, é o diálogo. Às vezes é a não saber falar, a rejeição, né? Quando um fala, o outro rejeita. Isso aí vai gerar, como ele falou aqui, não é bem tribulações na carne, né? Mas eu vou usar essa palavra, tribulações na carne, né? E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Sem distração alguma. Olha. Não pensem, né, vocês que estão solteiros, as viúvas, né, não queiram mais, as viúvas não queiram mais juntar, os que estão solteiros fiquem, permaneçam, busquem força no Senhor. Homens, mulheres, nós devemos parar de olhar coisas que excitam a carne. Temos que parar de olhar coisas que excitam a carne. Buscar mais, olha, meditação na palavra do Senhor. Buscar mais comunhão. Saiam, né? Fiquem, busquem aquela comunhão que Jesus buscava com o Pai, em lugares isolados. Precisou se isolar, se isolem. Não fiquem só ouvindo os ensinamentos do mundo. Não fiquem só ouvindo o barulho que o mundo faz.
O mundo não tem nada a nos ensinar, não nos oferece nada. Ele apenas faz barulho. Esse barulho é ensurdecedor. Esse barulho tira a nossa atenção da palavra do Senhor. É apenas barulho. Nós precisamos de lugares tranquilos, sossegados, onde nós podemos meditar tranquilos na palavra do Senhor. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, olha, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, não é pecado. Querer que a sua virgem permaneça virgem, não peca. Mas também não é pecado que se casem, né? Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Então, temos que ter poder sobre a nossa própria vontade. Qual é a minha vontade? Né? Olha, a minha vontade foi casar. E foi a vontade que prevaleceu. Não, não tinha conhecimento. 1% da palavra de Deus. Não tinha conhecimento de 1% da palavra de Deus. Sempre foi um sonho, né? Construir uma família. Um sonho meu. Mas será que era o sonho de Deus para a minha vida? Foi o sonho que eu busquei. Eu busquei corri atrás disso, né? Mas eu não busquei entender a vontade de Deus para a minha vida. E hoje nós enfrentamos tribulações na carne, né? Porque se estivesse se controlado, segurado, rejeitado a própria vontade, a palavra de Deus diz que seria melhor. Olha só. Sua própria vontade. E resolveu no seu coração guardar a sua virgem. Faz bem. Faz bem. Né? De sorte que o que a dá em casamento faz bem. Ou seja, deu em casamento faz bem. Mas o que a não dá em casamento faz melhor. É melhor que permaneça virgem. É melhor que não se casem. É aqui que está dizendo a palavra do Senhor. É melhor que não se casem. Né? Deus ele quer nos livrar de problemas. Nós corremos muito atrás de problemas. E Deus ele quer nos livrar desses problemas. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Né? Olha, a viúva ou viúvo, né? Aqui vamos para ambas as partes. A mulher, eu digo ambas as partes, mas me veio um pensamento, né? E temos que estudar em relação a isso, né? Porque há um versículo que fala que o dirigente ali, né, do Senhor, o sacerdote, o bispo, que seja de uma mulher só. Como entender esse versículo? Ele tem que ser de uma mulher só. Quer dizer o quê? Que não pode casar com outra depois da viuvez? Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que ele só pode ter uma mulher e eu posso ter duas. Não sou bispo, não sou sacerdote, não sou pastor. Então eu prefiro acreditar que o verso ali está dizendo que ele se tornou viúvo. Permaneça viúvo. E depois de ver aqui na palavra do Senhor, eu acredito que seja esse o contexto desse verso, né? Onde o líder ele tem que seja de uma mulher só. Né? Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então Paulo termina aqui dizendo que é melhor que a mulher viúva, ela fique viúva. Não busque arrumar encrenca. Né? Não busque arrumar encrenca. Olha, é viúva? Permaneça viúva. Tem filhos? Você vai ter
o que tomar o seu tempo ali, seus filhos. Né? É viúva, não tem filhos? Ótimo. Vai estar livre para cumprir a vontade do Senhor. Né? Fazer a obra do Senhor sem impedimento. Sem impedimento. Porque quando o casal, é como diz a palavra, né? Ele vai ficar ali dividido. Ele vai fazer como para que agradar quem? Ao parceiro, à parceira. Então, a palavra de Deus diz que é bom que fique o quê? Livre. É melhor que fique livre. Que fique assim, viúva. Não busque casamento. Né? Então, essa aqui é uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. Na verdade, uma leitura, né, da palavra do Senhor. Que nós venhamos a meditar, a refletir, né? A buscar aquilo, não o melhor para nós. Não o melhor para nós. Mas o melhor para Deus. O melhor para Deus, né? De uma forma livre, desimpedida. Né? E quando nós, homens que se casam, né? Eles vão estar ali com a mente mais na família do que na palavra do Senhor. Como cuidar da esposa, como cuidar dos filhos, né? Aí vem as questões, né? Olha, agora eu sou homem casado, tenho que manter a família. Tem que manter. Mas e a palavra do Senhor? Será que tem como? Não tem como fazer, né, o ID do Senhor 100%. A palavra do Senhor já diz. Não tem como fazer. Então, reflitamos, homens, jovens, né, solteiros aí. Nossa, eu vou dizer, é difícil, não é fácil não. Não é fácil não. Eu já fui solteiro, mas com outro pensamento. Talvez possa ser hoje fácil para alguns jovens aí solteiros que já estão no Senhor, que não estão preocupados em se casar. Analisem bem, vejam as situações. Veja a situação na sua família. Veja a situação de casais perto de você. Observem. Né? Quer se casar? Não peca. Não é pecado casar. Agora, você vai sofrer tribulações na carne por causa do casamento. Isso pode ter certeza. É a palavra do Senhor quem diz. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado. Porque é uma decisão que nós temos que tomar, que leva para a vida inteira. E não só nesta vida. Ela interfere também na vida eterna. As nossas decisões, a decisão do matrimônio, ela interfere na vida eterna. Então, tome bastante cuidado para não estar aí se ajuntando com uma pessoa indevida e depois, não deu certo, o amor acabou. Cuidado com isso. A palavra do Senhor diz que não se deve, né, divorciar, separar, e se separar que não case com outro. Está disposto? Agora a seguir, solteiro, depois de ter tropeçado, ou que se reconcilie. Né? Eu não apoio que haja separação entre os casais. Eu não apoio que haja separação. Mas, se separou, permaneça ambos separados. Né? Então, que o nosso bom Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, né? Para estarmos lidando com esses assuntos, né? Lidando com a nossa família. Amém? Todos fiquem na paz do Senhor.